Meus irmãos, bom dia, amantes da palavra de Deus. Eu quero ler com você nesse dia Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, e o versículo de número 5, que diz assim: Eu sou a videira e vós as varas, e quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Meus queridos, neste dia, eu quero deixar uma palavra para você neste versículo, nesse texto. Jesus fazendo uma analogia de comparação entre a videira e os seus discípulos, a ele sendo a videira e os discípulos os ramos. Jesus agora está ministrando o seu último sermão, suas últimas palavras, na última semana antes da crucificação. E ele traz uma instrução aos discípulos. Jesus está preparando os discípulos para o dia a dia da sua vida cristã. E aí ele vai mostrar neste texto qual era a relação entre ele e os seus discípulos. E não só entre ele e os seus discípulos, mas também a relação entre os discípulos e os irmãos, e os seus irmãos. Porque no versículo 12 ele diz: O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele também, neste texto, ele vai ensinar sobre a relação dos seus discípulos com o mundo. Então há uma tríplice relação. Que mundo é este? O mundo, pessoas. Lá no 16, ele vai dizer: Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai lhe conceda. Então nós vamos aprender que neste capítulo, Jesus está revelando o segredo real da vida cristã. E aonde está esse segredo? No versículo 4. No versículo 4, Jesus diz assim: Estai em mim e eu em vós. E como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha só, se nós não estivermos nele, nós não vamos frutificar. Então, o grande segredo é estar com Jesus e em Jesus. Não basta estar com, precisa estar em. Porque também no verso 7 ele diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, vocês pedirão tudo que quiserem e eu os farei. Quando nós estamos em Jesus, todas as nossas orações estão em consonância com a palavra de Deus, a nossa oração será ouvida. Mas vamos recapitular um pouquinho sobre essa videira. O Antigo Testamento, Deus usou a videira como designação da nação de Israel. Porque em Isaías 5,7, ele diz assim: Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são plantas de suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis que a opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então observe que aqui Jesus está dizendo, Deus está dizendo que Israel é a vinha do Senhor dos Exércitos. Lá em Oséias, no capítulo 10, no versículo 1, diz: Israel é a vide frondosa e dá fruto para si mesmo. Deus está mostrando então no Antigo Testamento que Israel é uma vinha frutífera, que ela cresceria, se espalharia. E nós vamos observar então que a descendência de Abraão, ela é uma videira que se desenvolveu, que cresceu, né? E hoje ela está espalhada. Israel frutificou. Mas já no Novo Testamento, a videira que Jesus está dizendo aqui em João 15, Jesus está comparando a videira aos crentes. E os crentes nessa videira, eles são os ramos, são aqueles que extraem da videira a vida e essa força que sai da videira faz com que os ramos produzam frutos. E essa videira tem um viticultor, porque no versículo 1 diz que o Pai é o lavrador.
Deus aqui está sendo comparado ao proprietário que pessoalmente ele vem podar a videira. Deus, ele ara os nossos corações com arados da sua palavra e as sementes brotam e o Espírito Santo envia chuva a fim de que nós possamos produzir frutos e esse viticultor possa vir colher. A videira é um organismo vivo que supre vida. Olha só, Jesus é o que dá o suprimento da vida, porque João 5,26, João 5,26, diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, quando com Deus nós temos vida se estivermos ligados em Cristo Jesus. E Cristo deixou claro que essa videira sem ele, esses ramos não pode produzir. Porque ele diz no versículo 5, eu sou a videira, vocês são as varas, e quem está em mim e eu neles, este dá muito fruto. Olha só, é muito fruto. Porém, ele deixou claro, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, queridos, sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não produzimos frutos. Como cristãos, nós precisamos dele para que os frutos sejam muitos e que esses frutos eles permaneçam. E se nós observarmos a relação que tem de darmos frutos e que o fruto permanece, olha a relação entre essas três coisas. A gente tem que dar fruto, o fruto tem que permanecer. E aí, se o fruto permanece, você ora e o Senhor te atende. Então, lembre-se disso, Jesus é o viticultor, Deus é aquele que cuida da videira. A videira nos ensina pelo menos algumas lições, porque diz assim que toda vara que em mim não dá fruto, ele atira, limpa aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, varas precisam ser podadas. Nós estamos acostumados a ser mimados, mas, no entanto, o lavrador, para que as suas varas produzam, ele vem e as poda. O lavrador limpa, corta e tira o excesso. Grava isso. Deus, ele quer te limpar, cortar o que está sobrando e tirar o excesso. Para que o crescimento espiritual nosso seja gradual, nós precisamos disso, nós precisamos de um jardineiro, de um viticultor que tenha experiência e que tenha capacidade de cuidar de nós para que nós sejamos saudáveis. A poda parece uma mutilação, uma agressão, mas é um processo doloroso a poda, mas a planta fica feia, mas de repente ela começa a produzir novamente. Com a poda, ele elimina as parasitas, ele tira tudo aquilo que te impede. Então, deixa Deus nesta manhã nos podar. A poda nos tira a ambição individual e nos leva para a vida em comunhão. A poda nos tira o sentimento de ingratidão, porque muitas das vezes nós somos insatisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu, mas fique satisfeito com o que Deus te deu. E a poda, ela nos tira a apatia. Quando Deus nos poda, ele tira a acomodação, ele tira a anemia espiritual, ele nos torna mais cuidadoso, nós abandonamos a displicência. Quando ele nos poda, ele quer que nós possibilitemos a ele de colher frutos viçosos, crescimento saudável. Deus nesta manhã está cuidando de nós. Precisamos da videira, precisamos do jardineiro. Pode ser que a poda seja dolorosa, mas será necessária. Deus anseia nos libertar das nossas debilidades, dos nossos fracassos,
Deus anseia nos mostrar a beleza que está em nós, o perfume que está em você, a glória de Deus que está em você. Então fique com esta palavra, que Deus te abençoe, tenha um bom dia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você. Inscreva-se aí no nosso canal, no meu canal, vai lá, dê um like, divulgue os nossos vídeos e receba a bênção de Deus nesse dia. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe.